Olá, tudo bem? Uma boa segunda-feira. Tá animado? Espero que sim. Dizem que é difícil ficar animado na segunda-feira, né? Mas eu desejo a você uma ótima segunda-feira, na bênção de Deus, que você possa produzir mais e melhor nessa semana. Você já se sentiu cansado, talvez como você está hoje, um pouco desanimado das atividades da vida? Pois é, a lição de hoje fala sobre cansaço ou fadiga de fazer o bem, da misericórdia, do amor. Incrível como até mesmo os conceitos positivos da vida, eles podem ser aplicados de maneira equivocada. E é justamente por uma falsa compreensão, ou talvez por uma má compreensão a respeito do que é fazer o bem, do que é ter misericórdia, pode nos levar ao desânimo e aí você simplesmente toma a decisão de que você não quer fazer o bem porque é muito cansativo ou porque você não compreende com clareza o que isso significa. Posso te dar alguns conselhos bem práticos a respeito disso? A lição tem esse objetivo. A lição não é apenas uma teoria. A lição não é apenas uma tese que alguém escreveu. A lição tem como objetivo trabalhar no teu cognitivo, fazer com que você compreenda com clareza as verdades bíblicas para que você possa, então, colocar isso na prática. Primeira dica que eu quero dar a você: compaixão. A gente precisa desenvolver um pouquinho mais de sensibilidade e, de certa maneira, empatia, que nada mais é do que compreender ou se colocar no lugar do outro enquanto ele sofre. É olhar para a pessoa que está perto de mim e imaginar o que é que ela pode estar sentindo, se fosse eu no lugar dela. Isso é ter empatia, isso é compadecer-se, isso é, de certa forma, olhar para o outro como se eu pudesse olhar para mim mesmo. Primeiro conselho para você: compaixão. Se eu posso te dar um outro conselho, para que nós possamos tornar os princípios da misericórdia práticos, além da compaixão, nós precisamos de educação. Mas o que é isso? Educação a respeito do assunto. Compreender com clareza, entender justamente a situação daqueles que estão perto de nós, aquele a quem eu quero ajudar. Qual que é a sua situação? Por que chegou a esse ponto? Qual que é o contexto? Qual que é o seu cotidiano? Qual que é o seu dia a dia? Muitas vezes, até mesmo por aquilo que nós falamos no início da semana, nós nos colocamos numa situação de fazer o bem apenas por talvez, descargo de consciência, como poderíamos dizer, ou apenas por algum tipo de vaidade, apenas para que alguém possa ver, dar uma esmola no sinal, fazer o bem apenas quando tem alguém vendo. Mas quando a gente compreende com clareza o contexto das pessoas que estão sofrendo, isso nos faz entender melhor a situação. Então, segundo ponto, educação. Terceiro ponto, oração. Ore mais pelas pessoas. Talvez você não tenha condições de resolver todos os problemas no Oriente Médio, na África, aqui no Brasil, nos países da América do Sul que sofrem por pobreza, enfim. Talvez você não consiga resolver todos os problemas, mas você pode orar. Talvez você não tenha a solução para alguém que está desabrigado, não tenha onde morar, mas você pode orar. Talvez você não consiga resolver o problema de alguém que está completamente endividado, mas você pode orar. Terceiro ponto tem a ver com a oração. E o quarto ponto tem a ver com as expectativas. Exatamente. Quando a gente ajuda alguém, é natural do ser humano não esperar algo em troca, mas esperar que a sua ajuda, esperar que isso gere resultados. Ver uma postura ativa ou proativa da pessoa que está sendo ajudada. Mas a Bíblia deixa claro que nós não devemos fazer o bem esperando alguma coisa em troca ou esperando que as pessoas ajam da maneira como nós esperamos que elas deveriam agir. Às vezes você ajuda alguém e essa pessoa, quem sabe, responde não com o melhor tipo de educação, ou talvez ela não demonstra a gratidão que nós imaginávamos que ela demonstraria. Mas quando você diminui as expectativas, você se concentra em fazer o bem apenas porque você tem que fazer o bem, apenas porque é o correto a se fazer. E aí tudo muda. Que Deus abençoe você e que nessa semana você consiga colocar em prática os princípios do reino e que você coloque em prática o que Cristo ensinou, amar ao próximo. Que Deus te abençoe. Posso orar com você? Querido Deus, não é fácil nesse mundo
fazer o bem ou abençoar a todas as pessoas que nós gostaríamos. Mas para que a gente possa fazer o máximo de nós precisamos compreender o contexto. Nós precisamos entender a situação daqueles que sofrem, orar mais por essas pessoas e diminuir sim as expectativas. Porque não fazemos o bem para que alguém veja, não fazemos o bem esperando algo em troca, fazemos o bem porque devemos fazer o bem, porque recebemos das tuas mãos e também queremos oferecer aos outros. Nos dá um dia agradável, nos dá a tua bênção e a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você. Até amanhã.